Então, nós iniciamos o nosso estudo bíblico em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade ao, ao nosso estudo, né, a série de estudos que nós estamos fazendo, então, estamos aí falando sobre os heróis da fé. E o nosso herói de hoje é Moisés, né, uma história bastante conhecida. Eu vou dividi-la, na verdade, em duas partes, pelo menos, né? Hoje é a parte introdutória sobre Moisés, né? Porque é uma história bastante extensa também. Para iniciar, eu trouxe uma música que, na verdade, é uma música que eu já cantei com minhas crianças em escola, né? Que no Egito escravo fui. Mas ela tem uma animação aqui que vai contando toda a história, né? Já do próprio Moisés, né? Para a saída do povo do Egito. Então, eu vou colocar essa música, não sei quem já ouviu, quem conhece, né? Mas ela é bem interessante e vai trazendo já alguma informação para nós. No Egito escravo fui, sim, sim, ó sim. No Egito escravo fui, houve um faraó. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Triste, bem triste estava meu coração, chorava, liberta-me, Senhor. Moisés foi a Faraó, sim, sim, ó sim. Moisés foi a Faraó, ele disse assim: deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Deixa sair meu povo para prestar-me culto, assim diz o Senhor. Faraó se endureceu, sim, sim, ó sim. Faraó se endureceu e não os deixou ir. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Deus enviou 10 pragas, desembanhou sua espada e assim nos libertou. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre, me deixaste livre, me deixaste livre, livre, Senhor. Livre agora então estou, sim, sim, assim. Livre agora então estou, livre para ti. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Quero prestar-te culto, quero cantar-te glória, glória a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia a ti, Senhor. Glória, glória, aleluia, glória, aleluia a ti, Senhor. Bom, então, com esse cântico inicial, nós já vimos um pouquinho aqui, antecipando um pouquinho a história do faraó.
Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Sair dessa página aí. Então, seguindo aqui o nosso estudo, né, sobre Moisés, assim como os anteriores, né, nós temos aqui na página, em Hebreus 11, né, uma referência a Moisés, né, como um herói da fé. Mas interessante, né? Os outros heróis da fé, a gente tem um versículo, talvez dois, que vão falar dos feitos, né, desse herói. Moisés, por sua vez, aqui, né, nós temos Hebreus 11, 23 até 29, que vai nos contar um pouco, né, lá em Hebreus, sobre a própria história de Moisés, né, a trajetória de Moisés em relação ao povo de Deus. Então, diz lá em Hebreus: foi pela fé que os pais de Moisés, quando ele nasceu, o esconderam durante 3 meses. Eles viram que o menino era bonito e não tiveram medo de desobedecer a ordem do rei. Foi pela fé que Moisés, quando já era adulto, não quis ser chamado de filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer com o povo de Deus em vez de gozar por pouco tempo os prazeres do pecado. Ele achou que era muito melhor sofrer o desprezo por causa do Messias do que possuir todos os tesouros do Egito. É que ele tinha os olhos fixos na recompensa futura. Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei e continuou firme, como se estivesse vendo o Deus invisível. É interessante essa descrição aqui, que é feita no livro de Hebreus, né, sobre Moisés. Então, nós já temos aqui, dá para dizer assim, um resumo, né, basicamente, de tudo que significou Moisés, né, na trajetória do povo de Deus, né, e o que ele significa para nós hoje. E ainda no versículo 28 e 29. Pela fé, Moisés começou o costume de celebrar a Páscoa e mandou marcar com sangue as portas das casas dos israelitas para que o anjo da morte não matasse os filhos mais velhos deles. Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Vejam que todos os versículos, quase todos, né, eles começam como? Né? Começando pelo 23, foi pela fé. 24, foi pela fé. 25, foi pela fé. 26 não começa com essa frase, mas né, a ideia é a mesma. 27, foi pela fé. 28, foi pela fé. 29, foi pela fé. Então, mais uma vez aqui, né, mostra a questão, né, de fato, crer, né? E é isso que Moisés, em toda a sua trajetória, no momento que ele vai ser chamado, é o grande desafio dele, né? E de conduzir não somente a ele, né, mas todo um povo, né, firmes numa determinada fé. Né? Hoje a gente não vai ver toda a história, né, como eu comentei antes, a gente vai ver um pouquinho aqui, né, a primeira parte, porque a história é bastante extensa e é muito interessante, né, a gente quer explorar um pouco mais também. Bom, a história do nascimento de Moisés, ela também é conhecida, né? A gente conhece essa história já certamente de muito tempo, né? Quando então o faraó, a gente precisa retomar um pouquinho ali, né? Quando no nosso estudo passado nós falamos sobre José, né? Depois José foi para o Egito e depois toda a família de José é levada para o Egito. Depois de muitos anos, né, eles se tornam escravos lá. E, num determinado momento, o faraó viu que o povo estava crescendo de forma assustadora. Crescia muito. Ele contratou, inclusive, 2 parteiras, né, e deu a ordem, olha, assim que nascer um menino hebreu, vocês matam, né, liquida, para daqui a um tempo não termos uma continuidade de aumento, né, desse povo. Só que elas acabaram desobedecendo, né,
ao faraó, elas não cumpriram o que ele ordenou. E uma, né, das mães hebreias, né, quando o filho nasceu, achou ele muito formoso. É claro que toda mãe acha o filho bonito, né? Mas é interessante que aqui é destacado isso, né? Que ele era muito bonito. É assim que aparece na Bíblia. Então, ali havia, né, dá para entender assim, um destaque especial que Deus colocou, né, chamando Moisés já desde o seu nascimento para que ele desempenhasse esse papel tão importante, né, na vida daquele povo. E aí, essa história eu vou aqui colocar num pequeno vídeo também, né, para que vocês possam acompanhar, né, a narrativa do nascimento de Moisés. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma de suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: Este é um menino israelita. Então a irmã da criança perguntou à princesa: Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar a criança para a senhora? Sim, vá. Então a moça foi e trouxe a própria mãe do menino. Leve este menino para casa e o crie para mim. Eu pagarei pelo seu trabalho. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. E pôs nele o nome de Moisés. E disse: Eu o tirei da água. Então, aqui nós temos a narrativa, né? O vídeo mostra um pouco do nascimento, o que a mãe fez, isso que eu comentei antes, né? E é interessante que ali não fala o nome dos pais, né? Não há na Bíblia o nome dos pais de Moisés, apenas falam que ele era da tribo de Levi, né? Então, não havia ainda, né, essa definição, né, descendente de Levi, né, que era um dos filhos de Jacó. E Moisés, então, quando tem esse nascimento, e ele fica, então, como a gente viu, né, a irmã dele, a Miriam, né, ou Miriam, ela fica ali na espreita, fica espiando, né, e quando a filha do faraó encontra o menino, ela também acha ele bonito, né, então ela fica com pena dele, né, e a irmã, obviamente, vai lá e, né, já, claro, né, na expectativa de que a própria mãe, né, pudesse amamentar o Moisés. Então, ele acaba sendo amamentado pela própria mãe, a mãe biológica. Mas, é claro, como a filha do faraó tinha encontrado, dá para dizer assim, ele pertencia agora à filha do faraó, né? Mas, na parte de inicial da vida, enquanto ele ainda era uma criança, né, ele foi não só amamentado, mas foi educado também do ponto de vista espiritual, né? Isso não dá para esquecer. Depois ele vai, sim, para a corte, dá para dizer assim, né? Porque ali ele está junto com o faraó, e aí ele acaba sendo, dá para dizer assim, educado e treinado do ponto de vista egípcio, né? Porque como ele era filho da filha, né, do próprio faraó, ele era um nobre, né, dentro do próprio contexto egípcio, né? Então ele era uma pessoa importante lá. E depois que ele fica adulto, né, um dia ele vê
um egípcio e um egípcio maltratando, né, um hebreu. E ele acaba matando esse hebreu, né? Ele não consegue ver aquilo, e aí ele mata o hebreu e o enterra na areia, né? E aí essa história também é conhecida, né? Ele tenta ocultar, mas, né, o próprio hebreu depois fala, né, que ele cometeu esse crime, e aí ele acaba também caindo na desgraça do próprio faraó, que quer matá-lo por causa disso. E aí ele foge, né? Ele vai para Midian, né, onde ele conhece a esposa dele, que é a Zípora, né, com quem ele casa, e tem os filhos Gerson e Eliezer, né, que são os filhos dele com a Zípora, né? Então, é lá na península do Sinai, né, é bem distante ali do próprio Egito. E aí, né, depois ele é adulto, né, ele é chamado por Deus, ele tem um encontro muito especial com Deus, né? Então, a gente olha a trajetória do Moisés, né, desde o seu nascimento, pode-se dizer que ele, de fato, é alguém chamado e escolhido por Deus. Agora, né, no momento que Deus chega para ele, né, e fala com ele, como ele reage, né? E isso é uma história bem interessante também, né? Quando Deus chama Moisés e mostra para ele, né, que ele é quem ele é, né, como ele gostaria de ser conhecido, né, e Moisés tenta fugir, fugir no sentido de não assumir o compromisso, né? É interessante isso, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, né, também num pequeno vídeo. Bom, o que nós vemos aqui, né? Então, quando Deus chama Moisés, né, o Moisés, ele, né, claro, é uma situação completamente inusitada, né, podemos dizer assim, né, de repente Deus aparece e convoca Moisés, na verdade, né, ele chama, diz, Moisés, né, vem cá. Primeiro, né, ele diz, ele aparece para ele a gente chama, conhecido como sarça, né, um arbusto que queima, mas o fogo não se extingue, né, ele não acaba com digamos, a lenha daquele arbusto, né? E, através disso, Deus se apresenta a Moisés. Então, obviamente, dá para entender, né, dá para dizer assim, o susto que Moisés leva quando, daqui a pouco, alguém o chama, né? E, quando Deus o chama para uma tarefa, o que Moisés faz, né? Moisés tenta se esquivar, ele tenta cair fora, né? Ele diz, nossa, mas logo eu, né? Quem sou eu? Eu não consigo falar, tenho a língua pesada. Então, essa língua pesada, não se sabe exatamente, mas ele tinha dificuldade, né, em articular as palavras. E aí ele usou isso como uma desculpa, diz, nossa, mas se eu precisar falar para o povo, o que é que eu vou falar? Eu não consigo, eu não tenho uma boa capacidade de oratória. Aí Deus disse, não, Moisés, está resolvido o problema, eu vou mandar o teu irmão é bom em oratória, o teu irmão vai te acompanhar. Então, vocês vão ser parceiros. Você, com o preparo que tem, né, quer dizer, ele foi educado, né, também no próprio contexto egípcio, né, então ele tinha todo o conhecimento do lado egípcio e, ao mesmo tempo, ele também era um hebreu, né, então ele tinha esse conhecimento tanto de um lado quanto do outro e conhecia o próprio faraó, né, ele sabia quem era o faraó. Então, por isso, Deus o escolhe, dá para dizer assim, estrategicamente, né, já desde o nascimento, para ele cumprir essa função a qual Deus lhe coloca. E nem tudo, né, dá para, talvez, primeiro entendimento que a gente pode ter a partir disso, né, que Deus nem sempre quer que a gente faça as coisas sozinho, né, por que não fazer em parceria? Então, aqui está um exemplo bem, bem clássico disso, né, de que precisamos fazer as coisas em parceria. Então, Moisés tinha uma capacidade, uma habilidade, e o seu irmão tinha outra, né? Então, os dois juntos, né, obviamente, tinham uma grande capacidade de fazer com que as coisas se saíssem bem. E é interessante, né, que Moisés pergunta, tá, mas se o povo perguntar como é teu nome, o que eu falo? Aí Deus diz para o meu povo que eu sou o que sou. Eu sou o que sou, falou.
E aí, no hebraico, né, a palavra utilizada para isso é Yahweh. Dali vem o nome Javé, ou Jeová, já transliterado, né, que é utilizado por aí, né? Mas o nome em hebraico seria Yahweh, né, que é eu sou o que sou. Então, Deus se apresenta para ele como eu sou. E eu sou significa ação, significa um verbo, né? Significa Deus ali, presente, Deus agindo. Então, Deus não se dá um nome especificamente, né? Mas ele diz eu sou, eu simplesmente existo, né? Eu sou o que sou, estou aí desde sempre, né? Mais ou menos isso para a gente entender, né? Quando então Deus se dá a conhecer a Moisés e esse é o nome, então, que ele vai dizer para o povo, né? Quem seria esse Deus com quem ele falou, né? Então, dessa forma, né, que Moisés tem esse contato direto com Deus. Então, isso é algo espetacular, né? Podemos dizer assim. Deus aparecendo diretamente para alguém, né, para que essa pessoa depois pudesse justamente dizer quem ele era, né? Podia justamente se dar a conhecer a todo mundo, né? Como diz lá no versículo 14. Eu sou quem sou, e disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou, me enviou a vocês, né? Como então eu comentei, é assim que Deus se apresenta, né? Se apresenta como eu sou o que sou, eu sou isso, né? Eu sou, me enviou a vocês. Então é um Deus de ação, é um Deus que age, né? Também através das pessoas. E aí ele fala, né? Justamente que ele é o Deus, o mesmo Deus que chamou Abraão, dizer, eu sou Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E essa era uma frase, por dizer assim, um jeito de falar de Deus que eles entendiam muito bem, né? O Deus dos antepassados, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, é assim que Deus se apresenta a Moisés. E, né, como já tinham comentado, então Moisés alega que ele não sabe articular muito bem as palavras, ele tenta cair fora, né? E é uma atitude, eu diria assim, bastante humana, né? Mostra esse lado também de Moisés, que de alguma forma tenta cair fora, né? Daquele convite que Deus faz para ele, né? Mas, por outro lado, a gente vai perceber também que ele não tem muita escapatória, muita alternativa, né? De sair de lá, né? E aí, lá em Êxodo 14, 4, 14, 17, diz até que o Senhor ficou irritado com Moisés e disse, por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Então, é a desculpa, a dizer assim, que o Moisés tenta arrumar, mas Deus não se convence com a desculpa do Moisés. Diz, não, tem um jeito para isso sim, tem jeito, né? Assume a tua responsabilidade, mais ou menos isso que Deus está dizendo para ele. Assume a tua parte, vai, né? Que eu te ajudo, eu mando teu irmão vai estar contigo, né? Então, não foge desse convite ou dessa convocação que eu estou fazendo para você hoje. Então, né, Arão falará ao povo em seu lugar, né? Então ele tinha uma boa capacidade de fala, e diz, leve esse bastão, porque é com ele que você vai fazer os milagres, né? Que é a serpente, né? Esse bastão que é transformado em serpente. E a gente vai perceber isso, né? A partir daquele momento, quando Deus chama Moisés e mostra para ele, né? Também a questão da mão, né? Que a gente viu, mostra para ele de forma visível, né? Visível. E isso é interessante, né? Nessa história de Moisés, talvez porque os egípcios, né? E também o povo de Deus precisava ver com os olhos, podemos dizer assim, né? De fato, o poder que Deus tinha. Então, primeiro com o envio das pragas, né? Então, primeiro Moisés vai, tenta numa boa, e mostra, né, que ele consegue transformar o bastão numa cobra, e o faraó não está nem aí para ele, né? Quando vem as pragas depois, as primeiras duas,
ainda os sacerdotes egípcios imitaram de alguma forma, mas a partir dali eles não conseguiram mais fazer o que Deus fazia, através de Moisés e de Arão. E aí Deus mostra todo o seu poder através do seu povo, e que tem como representante Moisés. É interessante isso, né? Eu comentei num dos estudos anteriores, quando Deus chama um povo para si, quando ele chama Abraão, e quando, né, diz Abraão, você vai ser o pai de uma grande nação. A partir dali ele escolhe um povo para si. E é através desse povo que o mundo o conhece. O que muda lá com o Novo Testamento, né? Lá com o Novo Testamento, com Jesus, Jesus diz para os seus discípulos, ide por todo mundo. Então, no Novo Testamento, isso muda a forma, né, de se levar Deus ao mundo, né? A partir do Novo Testamento, Jesus diz, ide, vão, né? No Antigo Testamento, quando Deus escolhe um povo, os outros conhecem Deus através desse povo, né? E ali isso é muito claro, né? O quanto Deus mostra o seu poder em todo esse contexto, né? Essa história, bonita história, né? Da saída do povo de Israel do Egito, né? E hoje a gente vai ver essa primeira parte, não vai nem ver eles ainda saindo, né? A gente vai estudar isso na semana que vem. Mas até a chegada, né? E até nós termos ali o momento em que as 10 pragas acontecem, né? E aí sim, de fato, Deus mostra todo o seu poder. Depois, na semana que vem, a gente vai analisar como o povo de Deus percebe isso ou não percebe, né? Ou como eles agem diante desse poder todo que Deus está mostrando em favor deles. Qual é a atitude deles? A gente vai ver isso na semana que vem. Moisés volta ao Egito depois de ter passado 40 anos cuidando de ovelhas no deserto. Olha o tempo, né? Quando ele sai do Egito, né? Ele demora, né? Não é uma questão tão rápida assim, né? As coisas eram muito mais lentas, obviamente, naquele tempo, né? Naquela ocasião ele já estava com 80 anos, então ele não era mais um guri, né? Não era mais um menino, era já um senhor, né? Com seus 80 anos, né? E Faraó se opôs ao seu pedido, desprezou o Deus de Israel, né? Então isso fica muito evidente que, na verdade, o que Faraó está fazendo, né? Ele está desprezando a Deus, não está desprezando a Moisés e a Arão. Claro que também, mas, na verdade, ele está desprezando o próprio Deus. E então, através de Moisés e Arão, Deus mostra todo o seu poder, né? E aí vem as famosas 10 pragas, né, que a gente vai ver aqui rapidamente, né, que são as seguintes, né? As águas do Nilo primeiro se transformam em sangue, ninguém conseguia bebê-las. Depois, um grande número de rãs, né, uma invasão de rãs na casa dos egípcios em todos os lugares. Depois surge uma praga de mosquitos, né, que causa destruição nas pessoas, né, começa quase uma epidemia, né, por causa do ataque dos mosquitos. Depois aparecem os piolhos em todo o Egito, à exceção da região de Gósen, onde viviam os israelitas. Interessante isso, né? O que Deus está mostrando com isso? Que ele está cuidando do seu povo, que ele está protegendo o seu povo. Depois, a matança do gado, todos os animais que pertenciam aos egípcios morreram, somente aos egípcios. A sexta, né? Úlceras surgiram no corpo dos homens e dos animais, provocando grande sofrimento, né? Então, foi uma matança dos animais, né? Dos egípcios. Depois veio uma tempestade de granizo que acabou com a colheita, o gado, né, matou pessoas que estavam trabalhando. Depois vem uma praga de gafanhotos que destrói tudo. Depois vem as trevas que cobrem o sol por 3 dias. E por último vem a morte dos primogênitos egípcios, né? Desde os filhos de escravos até o filho do faraó, acaba perecendo com a 10ª praga. Nós vamos, a partir da semana que vem, ver, né, a saída, então a gente vai retomar essa questão da 10ª praga. Mas todas essas pragas, elas vão nos mostrar o quê? A ação de Deus para cuidar do seu povo,
Então, as pragas, elas eram principalmente contra o endurecimento do coração do faraó, né? O faraó até reconhecia, mas ele voltava atrás, ele endurecia o seu coração e não deixava o povo sair. Na verdade, ele estava rebelde contra o próprio Deus. E, por último, aqui, né, tem umas cenas do filme O Príncipe do Egito, que talvez vocês assistiram, é de 1998, um filme que fez bastante sucesso, né? E que tem algumas coisas aqui, justamente da questão dessas 10 pragas, né? Para a gente relembrar um pouquinho aqui, né? Para fecharmos essa parte. Meu irmão, você foi quando em outros tempos alegrá-lo era o que eu queria. Eu gostaria que Deus outro escolhesse para vir cumprir esta missão. Tal tarefa eu não queria. Era o meu lar. Destruição, dor e ruína atormentam o meu ser. Muitos inocentes sofrem por orgulho você ter. Meu irmão, você foi porque o seu povo quer ferir. Deixe meu povo ir, disse o Senhor. Meu irmão, você foi porque com seu ódio me atingir é o que queria. Estou endurecido, não importa o que possa me custar. Vou assim agir, nunca deixarei seu povo ir. Disse o Senhor. Não deixarei seu povo ir. Muito bem, então, com essa parte final aqui, né, do desenho animado, né, ou animação, né, como se fala hoje, sobre o Príncipe do Egito, que fez bastante sucesso na época, né, e uma produção muito bonita mesmo, né, então, esse pequeno recorte aqui nessa parte final, que mostra justamente esse embate, né, do faraó com o Moisés, né, eles também se conheciam, né? E aí a grande pergunta, né, no final aqui para a gente discutir, ou pelo menos para começar a discutir, a partir do que a gente viu até aqui, sobre o nosso herói de hoje, o faraó. Quais são os grandes ensinamentos até aqui, né, que a gente viu até aqui, que a história de Moisés nos ensina? A palavra está com vocês. Então, pode falar. Todo mundo ficou mudo. Só escutando.
Hoje eu mudei um pouquinho a minha metodologia, né? Eu usei mais a parte visual e com os vídeos, né? Tem muita coisa interessante, né? Nessa parte aqui sobre Moisés, né? Então eu mudei um pouco aqui. O estudo hoje trouxe mais a parte de imagens e vídeos, assim, né? Que também nos ensina, né? A parte visual, né? Para a gente perceber e ouvir também, né? Através das imagens, que é uma forma interessante também de a gente aprender, né? Pastor, tipo assim, ele não se achava capaz, né, para fazer algo assim grandioso, mas Deus capacita, né? E mesmo ele sendo na humildade lá, acabou que acabou que ele consegue fazer, né? A gente muitas vezes acha assim, não vai dar certo, não vou conseguir, mas tem que tentar. E assim, né? Quando Deus nos coloca numa tarefa, vamos dizer assim, é porque Ele sabe que a gente pode fazer, né? E é isso. Claro que Moisés é uma atitude bem humana, né? Mas será que eu vou conseguir? Eu acho que eu não vou conseguir. E aí ele tenta achar uma desculpa, né? Diz, não, mas eu tenho a língua pesada, a língua presa, eu não consigo falar direito, né? Não vai dar certo isso não vai dar certo, né? E aí Deus diz, não, né? Fica tranquilo, teu irmão vai contigo, né? Teu irmão fala bem, então você faz uma parte, ele faz outra, então vai dar certo, né? Mas é bem isso, Tuca, né? Quando é bem essa coisa humana, né? Que a gente também sente medo diante dos desafios, né? É normal isso também, né? Então, assim, eu gosto dessa figura, né? De Moisés ali ficando com medo, né? Temor, né? Temor e tremor, né? Que é muito nosso, né? A gente também fica assim, né? A gente fica assim, porque nós somos humanos, a gente tem medo, a gente tem as nossas fraquezas, né? A gente, né, teme, a gente treme, né? Diante dos desafios, né? Então, é interessante essa parte ali, assim, mostra o Moisés como nós, né? Ele é alguém de nós, né? Isso me parece que a gente consegue se identificar bem ali com Moisés também nesse sentido. Sim, a gente sempre tem alguém também que se amparar, né? Tipo, na igreja. Eu posso dominar algo, a fulana, outro, né? Então, daí vai juntando os esforços, um pouquinho de cada um, e a coisa vai andando, né? É interessante, isso ainda vem pela frente, né? Mas depois, quando eles já estão lá no deserto, Moisés, aí ele passa a ter outros desafios, né? Lá ele tem que conduzir o povo. Agora, por enquanto, a briga dele é com o faraó, né? E aí também, para a gente ver como as coisas vão mudando, né? A gente às vezes tem os desafios, no momento é uma coisa, no outro momento já passa a ser outra, né? Então, isso também vai modificando, né? Aproveitando que a Tuca falou, né, que a gente sempre tem uma desculpa, alguma coisa, eu não lembro aonde que eu li ou eu ouvi algo semelhante assim, que diz que Deus não escolhe os capacitados, né, mas ele capacita os escolhidos. Isso. No caso dele, ele diz, eu não sei falar, eu sou duro de língua, não é? Tudo bem, tu é, mas o teu irmão não é. Então, como a Tuca falou, um faz uma parte, o outro faz outras, que aí a gente volta ali para os dons da igreja, né? Exatamente. São todos mestres? Não. Uns são apóstolos, outros operam milagres. Então, mas tudo em benefício do corpo, né? O corpo é um só, mas os dons são vários, né? Exatamente, foi bem colocado, Gilson, né? Fez esse link aí lá com o texto de Coríntios, né? Que fala justamente dos diferentes dons, né? Que há no corpo de Cristo, né? Assim como a mão tem uma função, o ouvido tem outra, né? Tem esse texto lá, né? Em Coríntios, né? Que justamente fala desses diferentes dons, né? E é isso, né? Tem um versículo que fala sobre isso, né? Que Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos, né? E é exatamente isso, né? Deus os capacita. Quando a gente olha os próprios discípulos de Cristo, né? Quando ele chama os 12, eles são
completamente diferentes um do outro e têm funções, profissões, ofícios, né, distintos. E, obviamente, tem personalidades diferentes um do outro, né? Mas Deus aproveita mesmo assim, né? Dentro da característica de cada um, né? Deus não altera o nosso jeito de ser, né? Ele não muda isso. É nosso jeito, né, de ser. Agora, sim, né, ele nos capacita justamente para a obra dele, né? Então, é isso que o Justo também colocou. Deus nos capacita para a obra dele, né? Para a gente fazer exatamente, trabalhar para o reino dele, né? Independente de classe, né, pastor? Ele Ex- usa da humildade da pessoa. Isso é bem nas coisas dos dias de hoje também, né? Às vezes a gente esquece um pouquinho desse nosso lado humilde, de dizer, fulano, vem aqui, me ajuda nisso aqui, que eu não sou capaz sozinho, né? E às vezes também a gente estende a mão para algumas pessoas e as pessoas não querem a mão. Isso dói bastante, isso a gente dificulta. E aí tu fica pensando assim, putz, eu sou cristão, né? Faz parte da, da, da minha vida aqui como cristão ajudar, e a pessoa recua. E aí como é que tu vai falar de Deus, né? Daí te sente meio incapaz, meio que nem Moisés ali, né? Meio com língua dura ali para falar quando tu depara com algumas situações ou com algumas pessoas mais, mais resistentes, né, pastor? Acho que tem muito isso. Acho que é muito atual essa história de Moisés. Não tem o eu- deserto aqui junto conosco, né? Muito pelo contrário, um dia é um solão, outro dia é chuva e frio, mas as situações, as dificuldades e os desafios, eles vieram para Moisés e vêm para nós da mesma forma. com certeza, Vera, né? A gente vai semana que vem, né, estudar lá a parte do deserto, né? Vai estudar mais especificamente a questão do povo, né? É uma história muito interessante e atualíssima, como você disse, né? Bom, a palavra de Deus é atual, né? Então, todos os heróis que a gente está estudando aqui, de alguma forma, mesmo esses acontecimentos tendo sido há muito tempo, né? Mas eles são atualíssimos porque eles falam, porque a Bíblia, na verdade, fala, né? Das pessoas também, né? Fala de Deus e fala também das pessoas. Claro que hoje a gente tem algumas coisas, muitas coisas, né, que não tinha naquele tempo, tal. Muitas coisas mudam, né, no nosso contexto, mas o ser humano, se a gente olhar, ele é sempre um ser humano, né? Então ele tem essa característica primeiro de ser um pecador, né, a partir da queda em pecado, e ao mesmo tempo sempre nessa busca também, né, de Deus tentar trazer as pessoas para perto dele, né? Isso é bem característico aqui nessa história também, né? Então o povo grita, né? O povo reclama, diz, olha, né? Estamos aqui sofrendo, né? Pelo amor de Deus, né? Nos tira daqui. E aí Deus diz, eu ouvi o clamor do meu povo, eu ouvi o grito do meu povo, eu vi o meu povo sofrendo. Então Moisés vai lá agora e tira eles de lá. E então é Deus, né, agindo, né? Isso, claro que o nosso herói aqui é Moisés, né? Mas é Deus que age através desse herói, né? E Deus justamente capacita esse herói da fé, né, para que ele faça e cumpra essa função, né? Então é Deus sempre agindo, né? Deus indo ao encontro do seu povo, né? Por isso a gente olha sempre a palavra de Deus, né, do Antigo, do Novo Testamento, ela é sempre atual porque ela fala justamente para nós, né? Hoje, né, assim como Deus teve que intervir, ele continua intervindo sempre em diferentes momentos também, né? Algumas coisas mais grandiosas e outras coisas do dia a dia, corriqueiras, né, que a gente às vezes quase não se dá conta, né? É do quanto Deus está ali guiando, direcionando, fazendo as coisas andar de forma que se acomodem, né, para as coisas andarem tranquilamente, né?
Ali durante esses tempos, assim, como houve essas 10 pragas lá, eu lembro que a minha mãe falava, aí quando começou a pandemia, que a mãe comentou muito, que quando ela era criança, ela vivenciou a praga dos gafanhotos. Claro que não foi a da época do Moisés, né? Acho que não. Eu acho que é uma, uma coisa mais atual. Não, Mas a dona Tereza é velha, assim. Mas ela disse, gente, a gente tinha muito medo. Ela morava no interior, lá de Viamão, tinha plantação, essas coisas. Ela disse que era um medo o barulho daqueles bichos e tudo, né? Então, eu lembro quando começou a pandemia, a coisa era mais silenciosa, só esse alarde, né? Fica em casa, usa máscara, álcool gel, papapá, não sai. Ela dizia, mas a única coisa forte, assim, que eu lembro de ter vivido foi... E era bem barulhenta, é o contrário, ela dizia assim, né? Então, quando começou, e daí o senhor ainda falou ali também, né? Teve o granizo. Gente, quem de nós não passou aí pela situação do granizo agora há bem pouco tempo? E a gente sabe o horror que foi, assim, nós aqui perdemos o telhado de todas as casas, né? A gente sabe o horror que foi a nossa congregação, perdeu o telhado todo ali, a gente sabe, e aí vem, pastor, essa questão, né, dos desafios, sei lá, eu acho que meu Deus nos testando, nos colocando em provas aí, né, da gente, quantos estavam ali em cima do telhado puxando lona para cima da igreja e a sua casa, lá na sua casa, sendo inundada, porque foi para lá atender a comunidade. Tuca deve lembrar disso também, que a Tuca estava conosco ali, Cris estava conosco ali, lembra disso aí. Né? Então, são citações muito para a nossa geração que bem atualizada, né? Se a gente olhar ali, algumas das catástrofes, né, dá para dizer assim, né, foram da natureza, né? Sim. Que, obviamente, a natureza é do próprio Deus, né? Então, também, né, a própria natureza ali, de alguma forma, né, nas mãos de Deus, né, serviu ali também justamente para tentar convencer o faraó de que ele devia deixar o povo sair, né? Mas é interessante ali, né, que fala que o faraó, ele sempre de novo voltava atrás, né? Quando ele dizia, não, tá bom, agora eu vou deixar, mas ele voltava atrás, né? Até chegar na 10ª praga, né, que a gente vai dar um destaque especial, porque é uma história muito ligada, né, com aquilo que a gente celebra na Páscoa, enfim, né, tem uma simbologia muito interessante. Mas ali também a gente olhar de novo, né, quando o Moisés nasce, aí ele fala que ele era muito bonito, né, como eu comentei antes, não que os outros não fossem bonitos, né, dizer, toda mãe acha seu filho bonito, né, o pai também, né, mas o destaque ali justamente é... Zé também viu, pastor. Zé tá bom. Ah. Mas o destaque ali, né, mostra essa questão também, de alguma forma ele chamou atenção já, né, justamente também porque Deus o chamou, né, já para ele desempenhar isso. Então, também toda a salvação dele ali, né, já dentro da própria coragem da mãe, né, que a mãe dele teve, da atitude dela, né, de segurá-la em casa. Imagina essa criança chorando, podia ser descoberta a qualquer momento, né? E a mãe, né, então, também como instrumento de Deus, a irmã como instrumento de Deus, né? Então, é interessante, né, que Deus usa como instrumento não só Moisés, mas a própria mãe, né, e um papel importante ali, né, de ter essa coragem, de deixá-lo ali na água e ficar, né, a irmã ficar vigiando ali, né? Olha, é uma novela isso, né? Uma história como se fosse uma novela, de fato, né? O quanto a mãe também, né, ficou correndo risco, né? Uhum. Para A irmã, né, tentar, pastor? a irmã também, para tentar salvar o Moisés, né? Sim, a irmã ali também, né, quando aconteceu a descoberta ali. Vai que não fosse a, a filha? Filha do faraó? Sim, sim, a rainha, né? A que tivesse descoberto, tivesse sido um dos soldados lá e coisa, né? Tivesse escutado o choro da criança. Então, né? E interessante que, eu até não citei tanto isso, mas anteriormente o faraó tinha designado 2 parteiras, né, para irem matando os meninos, né, e elas não obedeceram.
porque elas disseram, não, nós não vamos fazer isso porque isso, o que elas perceberam, né, que tinha algo acima disso, né, para nascer tanta criança, né, nascia muito mais hebreus do que egípcios, né, então elas também perceberam e entenderam que ali havia algo acima, e elas não cumpriram com a ordem do faraó, né? Então já as próprias parteiras, né, bem, isso eu acabei não lendo, mas está ali na história também, que também, né, se curvaram diante de Deus e obedeceram a Deus, né, e também colaboraram de alguma forma com o crescimento do próprio povo, da manutenção desse povo, né? Então, de novo, né, Deus, ele intervém, né, como ele interveio, mas ele também usa pessoas de diferentes formas, né, para fazer o serviço dele aqui, vamos dizer assim, né, para colaborar, para ajudar, para auxiliar, né? Então, são diferentes formas que Deus usa justamente para a sua obra, né? É a obra dele, na verdade. Uma coisa, pastor, que eu estava vendo, né? De repente até posso estar errado, mas assim, ó, olhando a história de José, agora de Moisés, quando Deus tem um propósito na vida da gente, quando Deus tem algo para nossa vida, pode acontecer o que acontecer, porque olha só, Moisés era para ter sido morto, não é? Foi jogado, tinha tudo para dar errado, tinha tudo para dar errado. Foi jogado no rio, e aí Deus conduziu para que a filha de Faraó pegasse. Ele foi criado no reino lá de Faraó, ele foi um filho de Faraó, não é? E às vezes a gente, poxa, mas qual é o meu lugar no reino? O que eu tenho que fazer? Às vezes a gente acha que não faz nada, né? Mas Deus tem um propósito para todos nós. Tem para Vera, tem para mim, para Tuca, para Vilma, para Camila. E às vezes a gente, mas o que eu vou fazer, meu Deus? O que eu vou fazer? Eu não sei fazer nada, que nem Moisés. Eu não sei falar. Aí hoje eu ainda escutei, tu não sabe falar? Tu não é cristão? Apenas vive. Vive que o pessoal vai ver na tua vida, através da tua vida, o teu testemunho. E eu achei até legal hoje, agora no estudo, isso aí me veio também à mente, né? Que Deus, quando tem um propósito para a vida da gente, ele se cumpre. Ele pode tardar, mas ele não falha nunca, não é? Moisés foi a mesma coisa. Criança foi jogado, viveu com o faraó, não aceitou aquela vida, não é? E Deus cumpriu esse propósito na vida dele. Interessante que tu colocasse aí, Gilson, né? Lembra lá dos primeiros cristãos, né? Quando começou a perseguição aos cristãos, muitos, inclusive, pagaram com a vida, enfim, né? E num dos pronunciamentos lá, dos imperadores, né? Diz, vede como se amam, né? E esse amor, né, que os cristãos viviam, ele não era necessariamente com discursos, né? Com palavras só, né? Mas era testemunho prático, né? Então, quando o imperador diz assim, vede como se amam, né? Ele está falando da prática do amor, não está falando de alguém que tem um belo discurso, que sabe fazer um belo testemunho, não que não possa, né? Não estou dizendo isso, mas a prática, né? E o próprio imperador diz, né? Não dá para entender, né? Como eles conseguem, né? A gente já fez tanta coisa para tentar liquidá-los e eles continuam crescendo, né? E aí ele diz isso, né? Vede como se amam, é uma coisa impressionante, né? Eles vivem um pelo outro, né? Diz, a gente não consegue lutar contra eles, né? Justamente colocando em prática isso que tu falasse agora. Então, Moisés não sabia falar, mas o Arão fez essa parte. Moisés tinha que depois conduzir o povo. Ele, como você colocou, ele foi treinado também como um príncipe, né? Então ele tinha toda a aparelhagem, vamos dizer assim, toda a parte técnica ele conhecia. E aí nos vem à mente o próprio apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo era um cara altamente preparado do ponto de vista do seu tempo, né? Ele sabia falar 3 línguas, ele era um cidadão romano, ele tinha todo Ele era um doutor da lei.
Ele tinha, além do conhecimento, ele tinha influência política, né? Tinha boas relações sociais, né? Então e daqui a pouco Deus derruba ele do cavalo, literalmente, e diz: agora vem cá, o Saulo, agora tu vai trabalhar para mim. Com todo esse conhecimento que você tem, eu quero te aproveitar, né? Então, E no caso de Paulo, para ele estava certíssimo, porque ele estava cumprindo a lei, para ele, os cristãos estavam tudo errado. Foi aí que nem o pastor falou, ele caiu do cavalo, porque Deus viu nele um potencial, eu acho, e disse: não, agora tu vai trabalhar para mim, né? Agora tu vai ser perseguido. Agora muda de figura, né? Você que antes matava os cristãos, agora você vai sofrer mas vai aguentar no osso, né? Como a gente diz aí, né, na linguagem gauchesca, né? Não tem jeito. Mas é isso, né? Então, para a gente fechar, né, essa parte hoje, Deus chama, né? Deus chama. E Deus capacita. E Deus nos dá tarefas. E como o Gilson bem colocou aí, sejam maiores, sejam menores, dentro das nossas características também. Mas o importante é a gente, de fato, viver isso na prática, né? Claro que alguns têm uma capacidade maior de fala, ok, né? Outros da música, outros de organização de trabalhos, enfim, né? Cada um na sua, né? Cada um no seu quadrado, né? Como diz uma música aí, né? Mas cada um dentro dos seus dons, né? Que Deus lhe deu, né? E certamente, né? Um dia Deus também vai nos chamar, dizer: o que você fez com isso, o que você fez com aquilo, né? Então, né? É uma forma também de nós pensarmos, né? Nisso tudo que Deus nos concede. A foto já foi tirada? Eu acho que não. Abram todos, então, as suas câmeras. Vem cá, Beto. E deem um sorriso bem bonito aí, todo mundo. Não. Falta a Patrícia aí. Quem tirou? Eu tirei. Então tá. Vou fechar de novo a câmera. Acho que deixa eu tirar mais uma aqui, que eu acho que é a Silvia e o Silvio e a Vera. Vera não apareceram. Pode abrir de novo? O meu tá aberto. A Patrícia não tinha aparecido também. Pronto. Já está me dando câimbra, pastor. Mas pastor, como você falou ali, que nem a Bíblia fala, né? São todos orelha, são todos pés, são todos mãos, não. O corpo tem cada parte, né? Exatamente isso, né? E cada um cumpre a sua função e tem a sua razão de estar ali, né? E nem por ser tão pequeno é menos importante, né, pastor? Sim, exatamente, né? Não, todos cumprem o seu papel ali, estão ali para uma determinada função. Muito bem, na semana que vem nós vamos continuar, né, com o Moisés, né, porque a história é longa, né? E até São 40 anos, né, pastor? É tempo, né? E também porque ele recebe ali vários versículos no livro de Hebreus, né? Mostra também o destaque que ele tem, né? E dá para explorar muito aqui, né? Obviamente, talvez em até 3 estudos, né? Toda menos parte, né, da história de Moisés, até porque tem toda a questão da Páscoa, né? Que a gente vai ver na semana que vem, que é uma outra história fantástica, né? Que a partir dali todo ano se repetia, né, essa questão da Páscoa também. Hoje nós não tínhamos nenhum anfitrião, né? Eu enviei um convite hoje individualizado, né? Ontem e hoje, né? Para chamá-los aqui, então, para nosso estudo de hoje. Então, já estão todos convidados aí para semana que vem, né? Para o nosso estudo da segunda parte sobre o nosso herói chamado Moisés. Nós vamos terminar com a oração da bênção, depois eu interrompo a gravação, a gente pode continuar aí batendo o nosso papo, tá certo? Vamos então terminar com a oração da bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde,
O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. Amém.